Amém, abençoado. Glória a Deus, graça e paz. Olha, você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Ou você é daqueles que lê, vê, confere, vê que está escrito e fala, não é bem assim não. Será que você é dos que crê ou dos incrédulos? Sabe o que Jesus disse para Tomé? Quando Jesus ressuscitou, os discípulos falaram para Tomé, Tomé, nós vimos o mestre, ele ressuscitou. O Tomé falou, não, se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou crer. Se eu não crer, se eu não ver, aí de repente Jesus apareceu. Jesus apareceu e falou, paz seja com todos. Tomé assustou. Aí ele viu Jesus, aí ele creu. Na hora Jesus que não perde, ele não deixa passar, né? Jesus falou, Tomé, por que me viste e creste? Bem-aventurado que não viu e creu, Tomé. Você que está me assistindo aí, você crê? Ou você é igual Tomé? Você crê? Ou você é daqueles que fala que não é assim? Mas como que não é assim se está escrito assim? Você crê na Bíblia? Crê mesmo? Que eu vou ler um texto aqui. Olha, de repente o seu problema não é nem o não crer. De repente é que você não conhece. Ou outro problema comum também. Leu e não entendeu. Ou não conhece, que nunca leu, ou leu e não entendeu. Mas isso aí se resolve fácil, isso não é problema. Se você leu e não entendeu, eu vou te explicar. E se você não conhece, eu vou te mostrar também. Mas a pergunta é essa, você crê na Bíblia? Eu vou ler a Bíblia, a palavra. E te convido a ver na sua Bíblia. Hebreus 2,14. Vamos ver o que a Bíblia diz. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não vou dar minha opinião, mas eu vou ler e vou crer na Bíblia, na palavra de Deus, que eu não posso mudar a Bíblia, nem você. Você não pode mudar a palavra. Hebreus 2,14 diz assim, vamos ler. Eu vou ler e vou explicar. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, para aí. Quem são esses filhos? Os filhos de Deus, ou os espíritos, porque Hebreus 12:9 diz que Deus é o Pai dos espíritos. Então aqui tem três interpretações: filhos, anjos ou espíritos. Qualquer uma das três serve. Hebreus 2,14 poderia ficar assim, portanto, visto que os filhos, que é o que está escrito, ou, portanto, visto que os anjos, porque nós somos anjos, ou, portanto, visto que os espíritos, porque nós somos espíritos, filhos de Deus. Paulo disse em Coríntios 6:17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então eu sou um espírito. Coríntios 6:17, você é um espírito, nós somos um espírito. Coríntios 6:17, o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então está claro que nós somos um espírito. Então Hebreus 2,14 poderia ser, portanto, visto que os espíritos participam da carne e do sangue, ou seja, o Filho de Deus verdadeiro é o espírito, é o homem interior. Esse espírito, ele participa de carne e sangue, ou seja, ele é revestido de carne e de sangue. Ou seja, esse espírito, ele nasce de uma barriga, de uma mulher. Então, esse espírito, ele vai se revestindo de carne até que ele nasce. O espírito não nasce. Quem nasce é a carne. O espírito é eterno, porque Deus é eterno. Logo, os filhos de Deus também são eternos. Por isso que Jesus nos deu a vida eterna. Por isso que não se perde salvação. Você vê que um assunto puxa o outro? Deus é eterno. Os filhos de Deus são espíritos. Ora, se Deus que é meu Pai é eterno, logo eu também sou eterno. Por isso que Ele nos deu a vida eterna. Logo, salvação não se perde. Amém? Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também Ele quem? Deus em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo quem que era? Deus, revestido em carne. Então, Hebreus 2,14. Também Ele participou das mesmas coisas, ou seja, Deus, que é Espírito, em maiúsculo, nós somos Espírito em minúsculo, Deus Espírito em maiúsculo. Hebreus 2,14, também Ele participou das mesmas coisas. Quais coisas? Deus participou de carne e sangue, Deus foi revestido de carne e sangue.
e teve até um nome, Jesus. Hebreus 2,14, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte, mas Deus não morre, mas Jesus morreu. Por quê? Porque Deus estava em Jesus. Isso te faz entender porque que lá na cruz Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque Jesus precisaria morrer. Jesus era Deus revestido em carne, e Deus não morre, Deus é eterno. Então, a natureza divina teve que sair de Jesus, da carne de Jesus, e ele se tornou como a minha natureza, como a sua natureza, uma natureza humana terrena, carnal, que morre, mortal. Só que por ser Deus, ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive para sempre. Olha aqui, ó, Hebreus 2,14, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte... O que aconteceu quando Jesus morreu? Aqui em Hebreus 2,14, e eu te perguntei se você cria na Bíblia, aqui em Hebreus 2,14 diz claramente um dos maiores benefícios da morte de Jesus por nós. Eu considero um dos maiores benefícios da morte de Jesus por nós. Qual foi? Vamos ver qual foi esse benefício. Para que pela morte aniquilasse o que tinha, olha o verbo no passado, não é o que tem no presente, o que tinha, Hebreus 2,14, o que tinha o império da morte. Quem tinha o império da morte e que foi aniquilado? Quem? O diabo. Está aqui, ó. Por isso que eu te perguntei se você cria na Bíblia. Então agora que eu já te expliquei, eu vou ler o texto comum. Eu já te expliquei, já dei a interpretação apostólica, agora eu vou ler o texto, só a letra, a língua portuguesa. Ficaria assim, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A Bíblia diz, eu tenho mais de 40 Bíblias em casa, a Bíblia diz claramente que o diabo foi aniquilado, foi destruído pela morte de Jesus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é minha opinião, é o que diz a Bíblia. E eu como um bom cristão, eu como servo de Deus, eu como filho de Deus, eu como um crente em Deus, na palavra, eu preciso crer na Bíblia, eu não posso alterar a Bíblia, eu não posso mudar a Bíblia. Eu não posso, se tiver alguma coisa errada é comigo, não com a Bíblia. De repente é o seu caso. O que pode ter errado é com a sua mente, que não conhece a Bíblia ou que não entende a Bíblia. Ou talvez você crê mais no que os seus olhos vê do que na palavra de Deus, que é o caso de Tomé. O Tomé cria mais nos olhos do que na palavra de Deus. Pense comigo, Hebreus 2,14. Se o diabo foi aniquilado, e a Bíblia não pode mentir, se o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, o que é isso que está acontecendo nas igrejas aí por aí afora, hein? Se o diabo foi aniquilado e a Bíblia não pode mentir, então está claro que não é o diabo, né? Se não é o diabo, é o quê? Eu vou te dar uma dica. A Bíblia fala de 3 personagens, só 3 personagens. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela só fala de 3 personagens: Deus, o homem e o diabo. Bom, se o diabo foi aniquilado, então de 3 personagens ficou 2. Deus não ia se manifestar dessa forma que você vê por aí nas igrejas. Então só sobrou quem? Se não é Deus e não é o diabo, quem que sobrou? A carne. Sobre isso, você vai ler Gálatas 5,19 e você vai ler claramente sobre as obras da carne. E vai encontrar numa dessas obras a feitiçaria. Vem de feitiço, vem de hipnotismo, vem de hipnose. Feitiçaria é uma obra da carne. Não é diabo, não é demônio. Feitiçaria, Gálatas 5,19, é uma obra da carne. Por que não é o diabo? Porque Hebreus 2,14 diz claramente que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Pense nisso. Você não falou que crê na Bíblia? Eu li para você a Bíblia. Essa é a graça e esse é o apostolado. Pense nisso.